Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está em mais um vídeo do canal Conservando a Sã Doutrina. Neste vídeo nós vamos compreender o seguinte assunto: a Trindade é real ou seria o unicismo a doutrina que a Bíblia ensina? Desde já, meu querido e amado irmão, declaro que a Bíblia Sagrada nos deixa extremamente claro e evidente, sem sombra alguma de dúvida, que a Trindade é a verdade plena exposta pela Bíblia e não outras doutrinas acerca da divindade, que seria, por exemplo, o dualismo e o unicismo. O unicismo acresce em uma só pessoa da divindade. Dualismo, duas pessoas, não é? Mas a verdade bem clara na Bíblia é a Trindade, não sendo o triteísmo, que seria crença em três deuses, mas sim em um Deus que subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Para provar isso, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui. Perceba, irmão, que Deus diz em sua palavra claramente: façamos, né? E mais à frente, a nossa imagem. Façamos nunca é usado para definir uma pessoa, mas quando há mais de uma pessoa, façamos é o plural, né? Se aqui se tratasse apenas de uma pessoa, então seria: e disse Deus, farei o homem, né, à minha imagem, conforme a minha semelhança, e não façamos, né? Façamos, ou seja, alguém mais fez com Deus o mundo, o homem, a luz, tudo foi criado, né, através desses, né, que estão claros aqui, sendo mais de um. E pela Bíblia Sagrada nós entendemos que essas pessoas são a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas não temos apenas esse texto. Abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 22, que diz assim: E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Vejam aqui, amado, que a expressão utilizada não é como o homem não se tornou como eu, mas o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Se é nós, é mais de uma pessoa, está no plural, e verdadeiramente no hebraico, que é a língua mãe, né, do Antigo Testamento, juntamente com o aramaico, mas em poucos textos, o hebraico traz nesta parte na forma plural, deixando claro que a Trindade é real. Abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, verso 7. Gênesis capítulo 11, verso 7 diz assim: vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles. Preste atenção que neste verso, dentro do seu contexto maior, nós vemos aqui a construção da Torre de Babel, onde existia apenas uma só língua na terra naquele tempo, e o povo se juntou para construir uma torre até o céu, para que não fosse disperso pela face da terra.
desobedecendo assim a palavra de Deus que mandou o homem povoar toda a terra. Também em um desrespeito à fé de que Deus não mais traria um dilúvio de águas conforme prometeu a Noé, e fez esta aliança com Noé depois que o dilúvio passou. Mas os homens desprezaram a palavra do Senhor e acreditaram que na sua mentalidade corrompida que poderia acontecer um novo dilúvio, desprezando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus, vendo o plano de fazer essa torre, a Bíblia diz que Deus fala justamente isso: vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles. Ou seja, se fosse apenas uma pessoa aqui a descer, a ir e a confundir, deixaria claro Deus aqui e diria, não diria vamos, desçamos e ali confundamos, mas sim irei, descerei e ali confundirei a língua deles. Compreendem isso? Porque se trataria apenas de uma pessoa, mas aqui a Bíblia deixa claro que se tratam de mais de uma pessoa. E nós compreendemos pela Bíblia Sagrada que estas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que fazem, que em sua união, composição, fazem o Deus a qual nós servimos. Abra também a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 16 a 17. Mateus capítulo 3, verso 16 a 17. E a Bíblia diz assim: E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, nós compreendemos nestes dois versículos, ou melhor dizendo, versos, que este é o momento do batismo de Cristo. Mas a Bíblia deixa claro que Cristo estava neste momento na terra, mais precisamente dentro do rio, sendo batizado por João Batista. E a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo de Deus desce em forma de uma pomba, e uma voz fala do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, de quem eu me agrado. Verso 17. Logo, nós não podemos dizer que Cristo é Deus no sentido de ser a única pessoa da Trindade e não existe um Pai e um Espírito Santo, mas apenas Cristo por exemplo, como alguns acreditam da linha do unicismo, que Cristo é tanto o Pai como o Espírito Santo, mas isto é um equívoco, São pessoas diferentes. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro, Mas os três compõem-se em um, porque os três pensam igual, agem da mesma forma, têm o mesmo poder, E não têm pensamentos diferentes, eles são iguais, por isso são um, são plenamente um. E a Bíblia diz, Como poderia então, amados, me respondam, como poderia então Cristo falar com ele mesmo? Ele seria um ventríloco? Sabemos que não. Abra também a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus capítulo 28, verso 19, a Bíblia nos fala desta forma. Mateus capítulo 28, verso 19. A Bíblia diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que aqui está bem claro, amados, que a Bíblia Sagrada, o escritor sagrado, Mateus, diz o que Cristo falou, que os homens
apóstolos deveriam ir e ensinar a todas as nações, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não apenas em um nome só, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal, a forma em que nós devemos batizar as pessoas nas águas. Não pode ser apenas em nome de Jesus, ou em nome de Deus, ou em nome do Espírito Santo, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E alguns atribuem que este verso foi acrescentado por um tradutor da Bíblia, dos originais, ou melhor dizendo, do grego para o latim, dizendo que Jerônimo, que é este tradutor, havia adulterado a Bíblia Sagrada, mas não há prova histórica e nenhum registro que comprove isto. Eles se baseiam em uma carta onde eles cortam o contexto maior da carta e pegam um texto isolado que, se utilizado de forma isolada, dá-se a entender que Jerônimo adulterou a Bíblia. Contudo, a história deixa clara, em seu contexto maior, pela carta que é utilizada para dizer que Jerônimo adulterou a Bíblia, que ele não adulterou, mas ele estava dando uma resposta ao Papa Dámaso, acerca do pedido que o Papa fez a ele para revisar uma tradução utilizada naquele tempo, conhecida como Vetus Latina, que era uma tradução que havia se corrompido, não porque em si a palavra é mal, mas porque começou a ser propagada e copiada por copistas de todo tipo, e o texto sagrado passou a ser banalizado e começou-se a ter várias adulterações, onde a igreja naquele tempo tinha as cópias primordiais e não cópias falsificadas, digamos assim. Mas Jerônimo, pela história, não há provas que adulterou um texto sequer da Bíblia Sagrada. E amados, convido você agora também a abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 27 a 30. João capítulo 10, verso 27 a 30. Amém? João capítulo 10, verso 27 a 30 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Verso 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. E eu e o meu Pai somos um. Perceba, amado, que a Bíblia diz no verso 29 que o Pai deu as ovelhas a Cristo. Se o Pai deu as ovelhas a Cristo, como Cristo pode ser o Pai? Pois eu não tenho como dar nada a mim mesmo, ou isto seria um ideal de loucura. Não há como presentear-me a mim mesmo ou dar alguma coisa a mim mesmo. Se eu tenho algo em minhas mãos, e em si ela me pertence, é minha, eu não posso dar-me a mim mesmo. Então é óbvio que o Pai é uma pessoa e Cristo é outra pessoa, E quando ele diz eu e o Pai somos um, não significa que eles dois são a mesma pessoa, mas que os dois têm o mesmo poder, que os dois estão completamente interligados e são inseparáveis, e sem um deles não há como o universo ser regido, pois todos os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, compõem a Santíssima Trindade que rege todo o universo. Abra também agora, amado, a sua Bíblia abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Amém? 1 Coríntios capítulo 8, verso 6.
1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele. E, conjunção aditiva, ou seja, está aumentando, né, a pessoa primordial que está descrita na oração. Ou seja, nós temos Deus, né? Neste caso, Deus faz referência não à Santíssima Trindade, mas ao Deus Pai, né? Como a Bíblia bem destaca, né? Todavia para nós há um só Deus. Aí ele destaca o Pai, não é mesmo? E a Bíblia diz, né, acrescentando, e um Senhor, quem é? Jesus Cristo. Né? Então deixa claro que um é uma pessoa, outro é outra pessoa. Também convido você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7, verso 55. Atos capítulo 7, verso 55. Atos capítulo 7, verso 55. Atos capítulo 7, verso 55 diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele quem? Estevão. Essa passagem está falando de Estevão, que foi o primeiro mártir descrito na Bíblia. Olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus. Preste atenção aqui. E Jesus em pé, à destra de Deus. Percebem isso? Se Estevão viu Cristo à destra de Deus, então está claro que Cristo não é em si o Deus Pai, porque se ambos fossem uma só pessoa, Estevão não teria descrito duas pessoas aqui, mas apenas uma. Mas se Cristo está à destra de Deus, então nós compreendemos que ele é outra pessoa diferente do Pai. Contudo, tanto ele, né, quanto o Pai e o Espírito Santo formam a Santíssima Trindade, né? Então, amados, não podemos também, né, banalizar a palavra do Senhor, porque alguns poderiam dizer, mas nós temos outros textos também que falam que o Senhor está à destra do justo, mas será que ele está literalmente à destra do justo todo o tempo? Nós temos que entender que na Bíblia existem linguagens figuradas e linguagens reais, né? Aqui deixa claro, dá-se a entender claramente que Estevão está falando de algo que ele viu plenamente, ou seja, ele realmente viu Cristo à sua destra, e não em uma linguagem figurada, como vemos muitas vezes descrita nos Salmos, não é? Ou nos Provérbios, nos livros que nós conhecemos como poéticos. Não é? Na Bíblia, né, peço você também que abra neste momento em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14 diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa da Trindade, e o amor de Deus, outra pessoa da Trindade, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Paulo aqui está dando a bênção apostólica. Ele descreve as três pessoas da Trindade. Compreendem isso, amados? Então nós entendemos muito bem que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Nós temos também outros textos, amados. Estou dando bastante textos a vocês para que fique claro que a Trindade é sim real e não um mito, uma fantasia ou uma heresia. Abra também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 10 a 11. Hebreus capítulo 10, verso 10 a 11 diz assim: Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, e cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Veja que
o escritor sagrado de Hebreus, que nós identificamos como o apóstolo Paulo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que Cristo assentou-se à direita de Deus. Então está claro que Cristo não é em si o Deus Pai, mas ele é uma das 3 pessoas que compõem a divina Trindade. Abra também, amado, a sua Bíblia neste momento em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus. E ele destaca, quem é o Deus? Não é o Deus Cristo, o Deus Filho. O Deus, a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, segundo outra pessoa da Trindade, não é? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja que ele sempre cita as 3 pessoas da Trindade em saudações, não é? Em términos, bênçãos, não é? Sempre está claramente presente as 3 pessoas da Trindade em uma clara, não é, reflexão de que existem sim as 3 pessoas da Trindade, e qualquer um que rejeita isso não serve verdadeiramente a Cristo, mas está delirando acerca da palavra de Deus. Abra também em 2 Pedro capítulo 1, né, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim, né, graça e paz nos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus, esse Deus, o Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus, o Pai, é um e Jesus Cristo é outro. A Bíblia deixa claro em várias passagens. Essas são apenas algumas passagens que a Bíblia deixa claro isso, mas existem várias e várias passagens que nós demoraríamos muito tempo para vos apresentar neste vídeo. Mas o nosso objetivo é ser bastante claro. Abra também, amado, a sua Bíblia em Judas, né? Capítulo 20, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Amém? Judas tem apenas um capítulo. Judas capítulo 1, verso 20 a verso 21. Judas capítulo 1, verso 20 a verso 21 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, uma pessoa da Trindade, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos aqui o Espírito, o Pai e o Filho descritos, né, no verso 20 e verso 21. Sempre deixa claro as 3 pessoas da Trindade. Mas mais claro ainda, nós podemos ver também em Apocalipse capítulo 1, verso 4 a 5. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 4 a 5 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir. Este é Deus Pai, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Essa referência a 7 Espíritos não está dizendo que existem 7 Espíritos, não são 9 pessoas da Trindade. O número 7, por se tratar de um livro, né, um livro profético, e um livro que muitas vezes se utiliza de simbologias para, né, expressar uma verdade, o 7, né, na Bíblia Sagrada faz referência à plenitude, né? Plenitude, ou seja, todo o poder, toda a perfeição, todas as características. Então, quando a Bíblia fala isso, né, os 7 Espíritos de Deus quer falar sobre a perfeição, né, o poder que há pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia deixa claro, né, nos textos alguns textos que nós lemos, né, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, a Bíblia deixa claro lá que existe apenas um Espírito, né, e não vários Espíritos, e outros textos mais, que você pode buscar e vai achar, deixando-se claro que existe apenas um Espírito e não 7. Também o 7 aqui faz referência à perfeição e totalidade do poder que
provém do Espírito Santo. E a Bíblia diz dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, ou seja, mais uma vez a Santíssima Trindade exposta nestes versos. Que diremos, pois, então, amados, também em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, Apocalipse 7, 10, nós podemos ver estas referências bastante claras lá. Amém, meus irmãos? Mas para ser terminantemente conclusivo, no meu ponto de vista, peço a você que abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versos 7 a 8. E esse é claramente o texto mais comprovante da Trindade na Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 5, versos 7 a 8. 1 João, capítulo 5, versos 7 a 8 diz assim: porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Percebem isso, amados? A Bíblia é clara, enfática a dizer: 3 são os que dão testemunho no céu, ou em outras traduções, os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, ou em outras traduções, o Verbo e o Espírito Santo. E nós sabemos que a Palavra, quem é? Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, ou a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Compreendem isso? Ou seja, Cristo estava com Deus, lá no princípio, e faz também menção a justamente provas que nós temos para comprovar a Trindade, porque se Cristo estava com Deus, então ele não é em si o Deus Pai, porque se eu estou, por exemplo, amados, com João, eu não sou João, não é verdade? Se eu sou João, eu não vou falar que estou com João, eu não vou dizer que estou comigo mesmo. Se Cristo está a Bíblia deixa claro, como Cristo bem fala, através de sua palavra, que ele é uma pessoa e o Pai é outra, Ele estava com Deus e era Deus não porque era o Deus Pai, mas porque nele habita toda a plenitude, divina. Ele também é Deus igualmente ao Pai. E estes 3, como fala bem claro a Bíblia no verso 7, são um. Repito, porque 3 são os que dão testemunho no céu. Primeiro, o Pai, depois a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E olha como é que a Bíblia diz: e estes 3 são um. Compreendem isso, meus irmãos? É claro isso aqui. Abra também, para nós compreendermos melhor, a Bíblia Sagrada, Peço a você que acompanhe a partir de agora, textos mal interpretados, que foi justamente o que nós lemos, os 3 primeiros textos que nós lemos encontrados em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 3, verso 22, Gênesis 11, 7, onde os unicistas dizem, que estas expressões no plural significam o poder de Deus e não que existem 3 pessoas atuando nestes textos. Eles chamam de plural majestático. Mas que resposta é trazida a essa questão? Essa definição não respondeu coisa alguma. Eu poderia dizer também algo sem sentido. Por exemplo, quando Deus disse, haja luz, ele estava criando a bandeira do Brasil. Mas o que tem a ver bandeira do Brasil com luz? Nada, não é mesmo? Assim também, eles dão essa resposta de plural majestático que não faz o menor sentido com os textos a qual nós apresentamos, Então, meus queridos e amados irmãos, nós não podemos ficar enganados. Alguns textos que eles usam, vou citar um, lá do Antigo Testamento,
né, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Peço a você que, se quiser, abra ou acompanhe conosco Deuteronômio. Abram as vossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Amém? É um dos textos que eles se utilizam para, aparentemente, refutar a Trindade. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Amém, meus irmãos? Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é? Em hebraico seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Prestem bastante atenção nesta parte. Quando nós pegamos, não é, a partícula Shema, né, está fazendo essa palavra do hebraico, faz referência à adoração exclusiva, ou seja, o escritor sagrado está referindo-se que nós devemos adorar somente e unicamente a Deus, né? E quando a Bíblia usa, né, a partícula Echad, que faz referência à palavra, né, único Senhor, né, como nós lemos, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse único aqui é o Echad. Echad aqui não significa, né, unicamente unidade absoluta, que só há um Senhor verdadeiramente, não há outro, né? A partícula Echad pode significar, né, muitas vezes uma unidade composta, né, e não uma unidade absoluta, né? Uma unidade absoluta, né, uma expressão que significaria unidade absoluta seria Yahid, do hebraico. Yahid. Se o escritor sagrado tivesse se utilizado deste texto, desta palavra Yahid e não Echad, então nós claramente estaríamos em uma grande contradição na Bíblia Sagrada. Mas deixa-se claro que Moisés, né, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus a escrever, né, o Pentateuco, mais claramente o livro de Deuteronômio, né, que é o nome pela versão grega, Deuteronômio vem do grego. O nome para os hebreus seria Devarim, né? Se o escritor tivesse se utilizado da palavra Yahid, então estaria claro que é o único Senhor absoluto, não poderia haver uma trindade. Mas o escritor sagrado foi plenamente direcionado ao Espírito Santo para se utilizar da palavra Echad, que significa uma unidade composta. Por exemplo, um cacho de uva, né, como aparece em alguns textos da Bíblia, a qual não estou muito bem recordado, mas alguns críticos se utilizam, né, para exemplificar, né, a unidade composta. Por exemplo, é um cacho de uva, mas um cacho de uva possui várias uvas, né? Então, seja uma unidade composta. É claro que em alguns textos este termo Echad também pode significar unidade absoluta, mas em alguns textos, e não todos os textos, a palavra que é utilizada em todos os textos como unidade absoluta é Yahid, e ela não está presente aqui no texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, deixando claro que sim, há uma trindade, pode haver mais de um Senhor. Contudo, este Senhor não são três deuses, que seria o triteísmo, mas estes três senhores, eles em si formam um, porque compõem-se um ao outro, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três formam um, né? Assim, por exemplo, como a Bíblia descreve que o homem, quando casa-se com sua mulher, ele se torna um com ela. A Bíblia é clara com isso, né? Ou quando fala sobre o corpo de Cristo, a Bíblia diz que todos os crentes verdadeiros são o corpo de Cristo. Nós não somos corpos de Cristo, não são vários corpos, mas um. Contudo,
são várias pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Assim também é a Trindade. Ela se identifica como Deus único e perfeito, e verdadeiramente o é. Mas é plenamente defendido pelos textos bíblicos que este Deus, ele subexiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, que é Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo, deixando claro que nós temos sim um único Deus, mas que este Deus, ele é 3 pessoas que formam uma. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe e faça com que a mensagem do Evangelho vá adiante, não para a honra e a glória dos homens, mas para a honra e a glória do único Salvador que nós temos e também suficiente. Qual é este? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.